Então, como estão? Tudo bem? Muito bem, muito bem. E você? Tudo bem, como é que tá nessa quarentena? Você, todo mundo? Todo mundo bem em casa, né? Sempre saindo só para o necessário. É. Assim, Bom, gente, semana passada a gente conversou com a gente não, né? O Pedro conversou com o Douglas sobre disciplina positiva, a live e os materiais que ele indicou estão no feed. E, e aí, assim, eu queria. A ideia aqui do Amarelo, né? Igual eu e o Pedro já falamos, é ter conversas leves e descontraídas mesmo sobre educação. E hoje eu me sinto muito confortável porque a Natália é uma muito amiga. A gente estudou junto, né, Nath? Fizemos o curso é, junto, crescemos muito juntas. Então, eu tô muito feliz de você estar aqui. Obrigada, amiga. Eu também estou muito confortável e à vontade. vou tentar ser o mais profissional possível para ninguém brigar comigo, de te chamar de amigo o tempo todo. Mas, enfim, quando a gente começou a pensar nesse projeto e fez aquela caixinha com perguntas de temas, um dos temas que mais foram pedidos é como lidar com as crianças na quarentena, né? E por isso, não tinha outra pessoa melhor para falar do que você. É, o Pedro e eu, a gente sempre acha que para alguém falar sobre alguma coisa, a gente tem que entender o lugar de fala, né, da pessoa, como que a pessoa chegou nisso. Então, você tem o projeto Sensoriano, eu queria que você se apresentasse um pouquinho antes do projeto, por que que você começou com esse projeto, qual que é a sua trajetória. Eu já falei que você formou comigo, né, mas assim, é, como que foi? Conta pra gente, amiga. Então, boa noite para todo mundo, né? Eu sou a Natália. Junto com o Caio, eu tenho esse projeto que é o Sensoriando, né? Eu sou pedagoga e estou terminando a minha pós em neuropsicopedagogia clínica. Faço oficinas sensoriais desde que formei, né? Caí meio de que paraquedas nisso, porque na graduação a gente não tem muita informação, né, sobre o Não. desenvolvimento do bebê. É sempre a Uhum. partir dos 3 anos. A partir dos 3 anos parece que acontece, né? Vai para a E aí eu escola. comecei. E quando eu comecei a trabalhar na escola, a minha primeira turma foi o maternal baby, que eles chamavam, que era a turma de 1 ano. E eu fiquei, meu Deus, o que que eu vou fazer com crianças de 1 ano? Eu nunca tinha É. tido contato com crianças de 1 ano. A gente não estudou nada sobre isso. E aí, quando eu comecei a pesquisar e tudo, eu encontrei Maria Montessori, essa autora Maravilhosa. maravilhosa, que fala muito sobre o aprender através da experiência, né? Da criança, Uhum, pela prática, a criança aprender e o adulto ser mais um observador. E eu fiquei encantada, encantada com o método dela. E tentei uhum. de todas as formas aplicar isso dentro da minha sala de aula. E aí eu fui chamada para começar a fazer oficinas fora da escola, né? Oficinas sensoriais para bebês de 6 meses a 2 anos, isso em Uhum. 2016. E aí fui fazendo as oficinas, conhecendo muitas mães. Essas mães começaram a me chamar para fazer oficinas nos condomínios, em festa de aniversário, porque também Uhum. não tem muita atração em festa de bebê. Você vai contratar Sim. Um pula-pula, bebê não aninho, tem né? muito pula-pula, né? 1 ano, dois Uhum. anos, eles não tem essa coisa de pular em pula-pula, recreação. Então as mães começaram a me chamar para fazer festa de aniversário também, porque eu levava uma brincadeira específica para os bebês, então era aniversário de bebê para bebê, Uhum. né? E Aham. aí, quando eu comecei o curso de neuropsicopedagogia, eu falei que eu encontrei na neuro tudo que eu pensava, assim, casou totalmente com Montessori, totalmente as coisas que eu aprendia, que Uhum. eu lia, que eu estudava. E eu falei, meu Deus, as pessoas precisam saber disso. Sim. Todo E mundo, né, aí veio a Nath? ideia, nossa, eu falei, como que eu passei por uma graduação de pedagogia sem saber nada sobre cérebro? Sem se entender do desenvolvimento cognitivo cerebral, assim, da formação do cérebro. Como assim?
E aí eu tive essa ideia de fazer, né, uma página no Instagram, mostrando um pouco do meu trabalho, porque eu via também muitas professoras um pouco perdidas com essa fase, né, com essa faixa Uhum. etária, porque muitas escolas tradicionais, elas, elas são tradicionais, então você vê muita apostila para a turma de 2 anos, Sim. você vê atividade em folha e pouca experiência prática, pouca vivência com a Uhum. natureza. Pouquíssimas escolas têm parquinho, que tem grama, que tem árvore, que tem Areia. planta, areia. Não, não pode ir na areia porque gato faz cocô, vai pegar micose. Né? A É. gente ouve muito isso, não, não pode ter Uhum. areia na escola. Aí você fica, como assim? Então eu via muitas professoras um pouco perdidas em relação a isso, Uhum. porque a escola cobrava que você desse folha, que você desse apostila, que desse para casa. Eu trabalhei em escola e dava para casa, para criança de 1 ano e 2 anos. Ai. E eu ficava assim, gente, não, isso tá errado, porque a gente que tá lá dentro da sala de aula, a gente vê o quanto a criança tem para ensinar pra gente. E é uma fase que Quanto que desenvolve ela, muito, né? muito, a folha não é nada. Aquilo Aham. ali é pra gente mostrar para quem quiser ver. E muitas vezes nem a própria criança que faz, é o professor que tem que deixar bonito, Aham. sabe? Então, aí eu resolvi fazer essa página no Instagram, né? Para Uhum. poder mostrar um pouco como que as crianças podem aprender pela experiência, sem precisar de material caro, sem precisar de comprar jogos, sem precisar de coisas assim, até porque são Aham. bebês, então tem que tomar muito cuidado com o tipo de material. Então, quanto mais Uhum. alimentício, melhor, Sim. E aí, Nath, né? a partir de qual idade, assim, que você tem Então, experiência? nas Porque. oficinas. Ah, pode falar. Ah, pode falar, pode Não, falar. porque assim, muitas mães já quando tem neném pequenininho, né, fica preocupado de já começar e de não saber que tipo de atividade fazer. E aí, assim, quando que você acha que pode ser o start, assim? Então, quando o bebê nasce, ele nasce pronto para aprender. Ele quer explorar. Só que os Uhum. sentidos dele ainda estão assim, ainda não estão totalmente maduros. Formando. Aham. É, ele só nasce com o tato, com o sistema tátil formado. Por isso que é muito importante quando o bebê nasce, a questão do toque, da Uhum. massagem, tudo isso é estímulo sensorial. Então, desde que o bebê nasce. Por isso que é importante também a gente conhecer um pouco do desenvolvimento da criança, porque aí você Aham. vai entender a partir de. Opa, desculpa. A partir de que idade, quando que as coisas estão sendo formadas, quando que a visão dele ele já está conseguindo enxergar, ele já está conseguindo entender o que ele está ouvindo. Então, assim, é um processo, né? É muito importante sempre Aham. conversar, desde que o bebê nasce, conversar com ele. Ah, mas ele é muito pequeno, ele não vai entender. Mas uma hora ele vai entender, e é o seu Aham. tom de fala, é o tom da voz, é o jeito como fala. Tudo isso é estímulo sensorial, não é só a bagunça, não é só brincar com Aham. tinta. Tudo isso é. Então, Entendi. sempre o Então é toque, o desde o inicinho. carinho, desde o início, você ir falando e pegando, vendo os estímulos corporais, dando brinquedinho. A gente é muito instinto também, né? Coisa que a gente via antigamente, É, vem ficar vindo com a gente, repetindo, né? né? E são coisas do instinto que realmente são certas, que funcionam. Você ficar com brinquedinho, ficar falando com vozinha, aquela Aham. vozinha de neném, tudo isso é estímulo sensorial. Mas para participar das oficinas comigo lá nos lugares que eu faço, ou até mesmo particular, eu falo que é preciso que o neném tenha pelo menos 6 meses, porque ele já Aham. começou a introdução alimentar. E E fica aí não vai sentadinho, ter, né? já Na fica maioria das sentado, ele vezes. já tem uma independência maior. Ele já Uhum. consegue, ele sentado, alcançar o que ele precisa, ele já consegue ficar com apoio. Então, assim, é importante. Antes disso, tem como a mãe estimular em casa, e a partir dos 6 meses, como ele já começa a pegar comida, comer coisas mais pastosas e Sólidas. sólidas, Uhum. ele já consegue lidar melhor com materiais junto com crianças um pouquinho mais velhas, né? De 1 ano e 2 Aham. anos. Então, para participar das oficinas e brincar lá, assim, a partir de 6 meses.
Ah, joia. E aí, Nath, quando a gente, só para o pessoal saber, quando a gente estava planejando essa live, né, a gente queria que fosse uma coisa muito prática para ajudar quem está com criança em casa e para as pessoas conhecerem também um pouco das suas oficinas, né? Então, a gente não vai entrar muito a fundo nisso, a gente quer fazer uma coisa bem prática para ter, vai ter música, a Nath canta. Mas assim, vamos falar rapidamente da importância do brincar e sobre o desenvolvimento cognitivo também. Você pode falar junto, porque uma coisa depende muito da outra, né? Então, depende muito da outra, uma coisa depende da outra. Nas oficinas, quando a gente fala do estímulo sensorial, o estímulo sensorial para a criança é através da brincadeira, porque tudo para ela é brincadeira, né? O brincar Aham, e a criança é ali, ó, tá juntinho, não tem como separar. sim. Então, assim, é, as oficinas, elas acontecem. Eu sempre planejo muito pensando assim em temas, ou às vezes é muito livre, mas sempre com materiais que não tragam perigo, não trazem perigo para a criança, né? Então, Aham, muitas vezes são coisas alimentícias. Eu já fui questionada também sobre questão de desperdício, né? Por uhum. ser coisa de comida e tal. Só que a gente é para beber, então a gente Não preza tem pela como fugir segurança do disso. bebê. Não tem como Sim. fugir, né? Eu não posso dar uma areia para ele brincar, sendo que para que eu vou correr esse risco de dar uma areia que eu não sei de onde veio, eu não sei o que aconteceu, se eu posso dar uma textura de uma farinha, de um Aham, trigo, né, que ele vai pôr na boca e não vai ter tanto problema, né? aham, E aí a gente fala assim, o brincar é movimento. A criança da primeira infância, ela precisa do movimento. sim. O movimento é a expressão dela, né? Não tem Uhum, como separar isso. Através do brincar, a criança ela expressa o que ela está sentindo, ela expressa, uhum. ela conhece o mundo em volta dela. Quantas vezes a gente pega a criança repetindo, imitando a gente, né? Aham, Falando no telefone igual a gente fica, meu aham. Deus, eu fiz isso esses dias. É. E as pessoas esquecem muito, né, Nath, que no brincar a gente desenvolve várias áreas da criança, né? Emocional, cognitiva, porque muitas vezes a gente vê pessoas achando que brincar, tipo assim, não vou pagar uma creche para minha filha ficar brincando, por exemplo. Mas não é bem aí, né? Não é Sim. por aí. É muito importante isso também, né? É muito importante, principalmente na sociedade que a gente vive hoje, Mari. Porque, assim, Uhum, muita grande parte das crianças vivem em apartamentos. E sim. apartamento não tem espaço, não tem contato com a natureza. A criança está ali, rodeada de eletrônico, rodeada de brinquedos que brincam por si só, né? Que ela não Aham. precisa pensar para brincar com aquele brinquedo Movimentar. movimentar, tudo vem até ela, ela não Uhum. precisa ir até criar, não tem o tédio, não tem a questão do ócio. Então, assim, eu falo assim, eu sou muito privilegiada porque eu trabalho numa creche, assim, maravilhosa. Se o dono Aham. da escola estiver assistindo aí, é maravilhosa porque, assim, o espaço que ela tem, o ambiente externo dela, é Uhum. assim, maravilhoso. Então, eu fico pensando, gente, aí muita gente fala assim, até os 3 anos eu não vou pôr meu filho na creche. Aham. Depende da creche. Eu ouço muito falar isso. E Eu também tem a falo assim, se socialização, né, você. Nath? Que a creche Mas assim, se proporciona. você tem condição de pagar uma babá ou colocar a criança na creche, eu Coloca sou na mais colocar creche. na creche, Eu também. sabe? Porque Aham. assim, as experiências que as crianças têm na creche não tem como comparar com o que fica, Uhum. com ficar em casa, na frente da Sim. televisão, brincando com esses brinquedos, entendeu? Uhum. Assim, a gente sabe que até os 3 anos a criança não tem essa necessidade de socialização, ela não tem essa Aham. necessidade de interação, né? Porque o egocentrismo fica muito marcante nessa fase. Uhum. Então, assim, é importante ela aprender a conviver com os outros, ela aprender a respeitar o limite do outro, mas não necessariamente é obrigatório. Mas a, Aham. a creche é mais pelas experiências que ela vai viver nesse Sim. período, entendeu? Do que Aham. ir para o parquinho 2 vezes por semana, 1 hora por dia. Na creche que eu trabalho, que eu
trabalho que a gente faz lá, as crianças ficam de fralda no parquinho e elas têm Aham. toda a possibilidade de explorar, de ver, de descobrir, de brincar com água, Textura, tem cor. texturas, tudo. Elas Aham. vivenciam a, a infância delas. É, nossa, isso tem muito a ver com o que a gente conversou, o Pedro e eu, na primeira live, né? De experiência, é tudo muito, principalmente com criança pequena, né? O Pedro até comentou aqui, Nath, ó, brincadeira é muito importante mesmo. Às vezes sinto que a escola está reprimindo a brincadeira e desconhecendo seu potencial de aprendizagem. E realmente a brincadeira potencializa muito, né? Muito. É brincando. Gente, por que que as escolas estão investindo tanto em aulas lúdicas? Uhum, O brincar, ele libera hormônios do prazer. E é assim que a criança aprende. Se tiver afeto, se tiver amor, a criança está aberta ao aprendizado. E brincando, ela cria os próprios interesses dela, né? Através da uhum, brincadeira, ela pode ir, pelo interesse dela, descobrindo e despertando a curiosidade. E, e e assim ela aprende. É assim que ela uhum. aprende, é brincando. É, ô, Nath, olha só. É, meu padrinho está perguntando aqui. Meus filhos foram para a creche com 6 meses. Será que eu acelerei demais o processo? Eu não acho, não. O que que você acha? Depende da creche, entendeu? Eu falo depende da creche. Aham, Porque tem creches que realmente elas dão toda a estrutura de alimentação, conforto, elas dão afeto, têm professoras realmente capacitadas e que realmente gostam do que fazem. Aí elas dão todo o suporte para os pais. Hoje, os pais precisam trabalhar, né? A gente tem essa aham, realidade que mãe e pai trabalham fora. Então, eu sim. acho que essa culpa, ficar com essa culpa de que, ai, será que foi cedo demais? Senti a minha falta. Vai sentir sua falta em qualquer época da vida, É, né? Com é 5, mesmo, com 3 até. meses, vai sentir É, falta, de qualquer jeito. e a gente Mas eu sempre acho tem que que essa pensar. culpa, ficar carregando isso, não é legal, não É, precisa. e a gente tem que pensar que ou é isso ou é a opção de ficar em casa com alguém, por exemplo, muitas vezes, né? Assim, Mas muitas então, vezes fica com a avó também, o que é bom também, é, que é alguém da família, né? Mas assim, não precisa ficar se sentindo assim, ah, será que foi cedo, foi tarde? Foi quando precisou. é verdade. Então vamos começar a brincar? Vamos! Tem criança Que- aí, gente? Tem criança vendo a live? Será que tem pai e mãe com criança? Responde Então, aí, por favor. o que que Se você alguém vai. tiver pergunta, né, Mani? Pode. Você falou Eu, isso? Eu perdi. algumas. Não, é porque a gente inicialmente pensou em fazer sempre no final. Eu fiz algumas que estavam aqui porque tinham a ver, mas eu tô anotando quem tá perguntando. Ah, Aí tá no bom. finalzinho a gente. Ó, tem criança. O Caetano e a Cora estão Oba! aí. Eba! Diz o Pedro que ele é criança Pessoal, olha também. só. Então agora eu vou conversar com as crianças, tá? Olha o que eu tenho aqui hoje, ó, que eu trouxe. Oba! Olha isso. Quem sabe o nome disso aqui, ó? Isso aqui parece um violão, mas é muito menor que um violão. Isso aqui se chama ukulele. Tem um som parecido com o do violão. Vamos tocar uma música? Quem aí gosta da música da borboletinha? Eu. Pode cantar comigo aí em casa, hein, pessoal? Ó. Borboletinha tá na cozinha, fazendo chocolate para a madrinha. Poti, poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau. E o borboletão que canta com a voz grossa. Quem sabe fazer uma voz bem grossa? Borboletão tá no fogão, fazendo macarrão para o seu irmão. Poti, poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau. Quero ver aí, pessoal. Ah, e eu tenho uma música também. E não uso o ukulele. Não tem como tocar ela, porque ela tem muitos gestos. Então, eu quero saber quem gosta, quem sabe fazer uma casinha com as mãos, ó.
A gente faz uma casinha, uma árvore, uma ponte e uma pedra. Essa tem muita gente que eu acho que vai conhecer, hein? Olha só, a música é assim, ó. Era uma casa bem fechada, era uma casa bem fechada. Abre a janelinha, deixa o sol entrar. Abre a janelinha, deixa o sol entrar. Perto da casa tem uma árvore, perto da casa tem uma árvore. E os passarinhos pousam nela assim, e os passarinhos pousam nela assim. Perto da árvore tem uma ponte, perto da árvore tem uma ponte. Por debaixo dela corre o rio assim, por debaixo dela corre o rio assim. Perto da ponte tem uma pedra, perto da ponte tem uma pedra. E a minhoquinha sobe nela assim, e a minhoquinha sobe nela assim. Está trovejando, escurecendo, está trovejando, escurecendo. Fecha a janelinha que já vai chover. Fecha a janelinha que já vai chover. Como que é o barulhinho da chuva? Ai, Natália, quase chorando. Gente, deixa eu só fazer um comentário. Durante o nosso curso, a Nath se encontrou muito na contação de história, né, amiga? E eu era Sim. muito fã do projeto dela e da Caena, e eu A chorava em Marcela tá todas até as aí. Beijo, apresentações. Marcela. É, eu chorava em todas as contações de história da Cacá e da Natália. Podia ser engraçado, podia ser triste, podia ser o que fosse. Você é maravilhosa, amiga. Adorei as músicas, arrasou. Vamos cantar uma para terminar, então? Vamos. Essa aqui fala do jardim. Terminar as músicas, tá? Que depois a gente vai para brincadeira. E É, aí, é até bom a gente lembrar que antes da live a gente pediu para separar alguns materiais. E é aí, se verdade. vocês quiserem, quem não pegou, pegar esses materiais, a gente vai aprender a fazer tinta comestível e a colorir arroz ou sagu, colorir macarrão, é o mesmo processo. Se vocês quiserem pegar os materiais para poder fazer junto comigo, e aí depois brincar amanhã, se a criança já estiver dormindo, brincar Uhum. amanhã ou brincar agora mesmo com as crianças, ó, é sucesso, tá? Pode ir lá correndo pegar as coisas. Você tem a lista aí, Mani? Não, né? Tenho. Eu tenho em algum Não lugar. tem? Pode cantar que eu vou achar e aí eu. Ah, não, você quer que fale antes, né? Peraí, que eu mandei pro Pedro. É... Ah, que lindo, Priscila, obrigada. Ela falou que meu filho, todas as noites antes de dormir, pede para ver os vídeos da Natália. Ah, que bonitinho, gente. Que bonitinho. Eu Deve estar lembro que cansada de ouvir agora. era trigo, né, Natália? Isso, trigo, Trigo, sal, macarrão, ou ou. arroz, ou sagu. Achei. Trigo, sal, anilina comestível, de preferência nas cores primárias, macarrão ou arroz e álcool. Esse álcool é líquido, Nath? Álcool líquido. Se não Joia. tiver o corante agora, não tem problema. Você pode fazer, comprar ou deixar a cor natura mesmo da tinta Uhum. e depois acrescentar, tá bom? E Então aí, se aí, vocês as quiserem cores pegar primárias, só pra gente lembrar, amarelo, vermelho e azul. vermelho, azul e amarelo, tá bom? Isso, Vamos cantar mais uma enquanto vocês pegam os materiais, tá bom? combinado. Essa música se chama Passeio no Jardim, eu amo ela. E se tem criança aí, eu quero ver se vocês sabem imitar esses animais que eu vou falar, hein? Quero ver! Eu vi uma borboleta, borboleta voando no jardim. Eu vi uma borboleta voando no jardim. Tão bonitinha, voava assim. Pessoal, como que a borboleta voa? Quero ver, hein? Voa, borboleta, voa, borboleta, voa, borboleta.
borboleta voa, voa, borboleta voa, borboleta voa, borboleta voa. E agora? Quem será que a gente vai ver no nosso jardim? Eu vi um caracol rastejando no jardim. Eu vi um caracol rastejando no jardim. Tão bonitinho, rastejava assim. Como que o caracol rasteja? Com a barriga no chão, hein? Rasteja caracol, rasteja caracol, rasteja caracol, rasteja, rasteja caracol, rasteja caracol, rasteja caracol, rasteja. E agora? Deixa eu ver que animal tem aqui agora. Já sei, já achei. Eu vi um tatu-bola rolando no jardim. Eu vi um tatu-bola rolando no jardim. Tão bonitinho, rolava assim. Quem sabe rolar? Vamos lá, hein? Rola tatu-bola, rola tatu-bola, rola tatu-bola, rola. Rola tatu-bola, rola tatu-bola, rola tatu-bola, rola. E agora a gente vai ver um animal que é meio beijoqueiro. Quem será? Eu vi um beija-flor beijando por aí. Eu vi um beija-flor beijando no jardim. Tão bonitinho, beijava assim. Agora dá um beijão em quem tá perto de você. Beija, beija-flor, beija, beija-flor, beija, beija-flor, beija, beija, beija-flor, beija, beija-flor, beija, beija-flor, beija, beija, beija-flor, beija, beija-flor, beija, beija-flor, beija, beija, beija-flor, beija, beija-flor, beija, beija-flor, beija. Aê! Ai, que delícia! Aê! Vou aproveitar e fazer merchan para minha amiga maravilhosa. Não deixem de seguir o Sensoriando, porque você tá postando, né, amiga, durante a pandemia, Sim, várias músicas, muita coisa legal. estamos. Vamos então começar com a nossa baguncinha de hoje. Olha Vamos! só, vou até chegar essa câmera para trás para vocês conseguirem ver. Quem conseguiu pegar o material pode fazer junto comigo. Quem não conseguiu, é só anotar aí e amanhã fazer para brincar em casa. Olha só, primeiro nós vamos fazer a tinta comestível, tá bom? Assim, os bebês, eles não têm essa necessidade de fazer obra de arte, né? De fazer pinturas com desenhos, isso não existe. A pintura é mais para uma exploração, né? Dos elementos, a criança ter uma percepção visual, ver as cores se misturando. Então, assim, é mais para uma exploração mesmo. Claro que dá para você deixar secar e expor lá na sua sala, onde você quiser. Mas essa não é uma necessidade da própria criança. Então, essa tinta de trigo, ela é perecível, né? Então, assim, não dá para você ficar armazenando ela. Mas dá para aproveitar muito. E o que o bebê Quanto menos vai tempo, fazer... mais ou menos, dura? se deixar na geladeira, pode deixar na geladeira, dura uma semana, Tá. tá? Mas assim, o que o bebê menos vai fazer é pintar a folha. Ele vai usar o corpo dele, porque ele tá nessa fase de exploração corporal. Então, ele vai Sim. pintar o próprio corpo. Então, para começar, ó, eu vou colocar aqui dentro de uma bacia pequena um pouquinho de trigo. Vamos ver, vamos no olho aqui, mas é porque a gente vai vendo a quantidade. Você coloca o trigo, coloca sal, quase a mesma quantidade, e coloca água. Eu adoro armazenar água nessas bisnagas, porque a própria criança consegue participar da mistura, Jogar. ele vai derramar, vai poder ajudar e tudo mais. Então, a gente coloca a água e mistura. Vamos misturar. E a gente vai pondo água e misturando até dar o ponto. E qual é o ponto? Que o ponto é da tinta mesmo, né? Oi? Tá. Qual é o ponto? O ponto é líquido, um pouco líquido, meio...
Vou mostrar, peraí. A gente vai misturando. Uhum. Não fica nem tão líquido, mas também não fica uma massa. É bem parecido com a receita de massinha, né? É, a massinha vai o óleo Aham. e é só o óleo a mais, É. mas Massinha fica eu já fiz massa, né? muito. É uma massa. Aham. Aí aqui a gente quer uma textura mais líquida. Então a gente vai jogando água. E as crianças lembram muito, né, dessas atividades. O Heitor, meu afilhado, ele me via, ele falava, Dindinha, a gente pode fazer massinha hoje? Não, e acontece uma coisa muito que não deveria acontecer, né? Que Uhum. na primeira infância, algumas crianças acabam não tendo oportunidade de brincar com essas coisas. E Aham. aí, o que acontece? Quando elas estão lá, que deveria ser a idade, né? Até os 6 anos de exploração corporal, exploração sensorial. Uhum. E aí, quando elas chegam lá no ensino fundamental, que é tudo muito mais mecânico, quer ficar sentado, que também não deveria ser, Sim. mas quer ficar sentado, fazendo apostila e aprendendo a ler, escrever, né? Quando elas têm uma oportunidade de brincar com tinta ou coisas assim, eles acabam extrapolando e acabam sujando muito, Uhum. porque é tanta Porque não tá empolgação, é tanto acostumado. entusiasmo, que eles não estão acostumados, Aham. justamente. Olha só, deu um ponto aqui, ó. Tá vendo? Não é nem tão líquido, mas também não é Aham. uma massa grossa. Aí você vai colocar nos potinhos que você tiver aí. E aí, uma receita dessa dá pra fazer mais cores, né, Nath? Eu tô vendo que você tá Sim, separando por isso aí. que eu não coloquei a menina ainda. Aham. E assim, se você quiser fazer uma bacia grande e aberta, vai ser muito melhor para o bebê explorar. Porque aqui, esse copinho que eu peguei é o tamanho ideal para ele enfiar um pincel, que é o que eu falei. Ele não vai Aham. brincar com esse pincel com certeza. Ele vai largar o pincel e vai usar É outro. só o início. É. E aí, olha só, por que as cores primárias? A partir das cores primárias, você pode fazer outras cores, né? Então, assim, Uhum. misturando amarelo com vermelho, você faz laranja. Misturando o azul com vermelho, faz roxo. Se misturar o amarelo com azul, faz verde. Então, assim, para que gastar dinheiro comprando um monte de cores, sendo que com Uhum. três você pode Você fazer faz tudo. muitas. E as Faz crianças tudo. adoram, né? Essa parte de misturar as cores. As crianças Vou maiorzinhas, né? pedir Não aqui os bebezinhos. Vou pedir aqui para minha assistente aqui, pega uma folha para mim fazer um favor e pincelar nas minhas coisas, Quem que obrigada. é a sua assistente? A sua irmã ou A sua minha irmã, mãe? minha irmã. Obrigada, Ana Clara. Sim. De nada. Você ouviu de nada? Claro. Estamos em casa, gente. Vocês não estão entendendo. Gente, fica uma cor tão bonita, fica assim, os bebês Brilhante, né? apaixonam por cor. Fica brilhante, por causa do sal, ela dá um brilhinho. Aham. Quatro mesmo. Olha aqui que bonito que fica, ó. Nossa, gente, até eu quero brincar com essa tinta, Nath. Quero ver Vou pôr aqui, vou amarela. misturar o azul. Porque o nome do projeto não é amarelo à toa, né, gente? Não, não. Eu, quando eu vi o nome, eu já fiquei, uai. Por que será? Quem será? Ai, ai. E aí a cor também você vai ajustando, né? A Você quantidade vai de. ajustando se você quer mais forte, quer mais fraco. Uhum. E aí o que eu falei, ó, vou pôr aqui um pouquinho de azul no amarelo. Pra Ah gente já lá. fazer uma Misturou meu mistura e já ver amarelo como vai já. ficar. Ai, foi mal, esqueci. Tudo bem, porque a nossa arte tem azul também, tá tudo certo. Ah, tudo bem. Vou mostrar para vocês agora no papel. Me dá aí, Aninha, por favor, papel. Obrigada. E o pincel, valeu. Ó, olha como que fica bonito. Dá para você brincar. Olha, dá para Ai, explorar, dá para ver as fica cores. uma graça. E Fica. aí não tem É ótimo. problema. E não mancha tanto igual guache também, né? Não, justamente. Porque guache, só de Ela, olhar. sim.
Aninha, pega pra mim sacolinha ali dentro também, fazendo favor. Agora, então, ó, espero que vocês tenham anotado aí, entendeu? Para vocês fazerem com as crianças. Eu tenho certeza que elas vão amar. E agora, nós vamos aprender a colorir grãos brancos, né? No caso do arroz, do sagu. Eu vou usar sagu que eu já tinha aqui. Quem não sabe, sagu são essas bolinhas. Dá para fazer doce. Tem gente que faz pipoca para beber de sagu, porque ela Uhum. não tem a casquinha, né? Ela, então assim, Deixa de molho, né? quando é. E aí, olha só, quando você usa. Mas para que colorir o arroz? Para que colorir o sagu, né? Para quê? Já ia perguntar isso É muito. agora. São texturas diferentes que dá para você explorar com a criança também, para ela conhecer. Por exemplo, você coloca uma bacia cheia de sagu, cheia de arroz, e esconde brinquedos dentro para a criança tentar explorar e tentar achar o que, que tem ali. É muito legal. Você fazer chocalho usando os grãos coloridos também já é um estímulo a mais visual. E muita gente me manda mensagem perguntando como que faz para colorir, se eu já compro colorido e tal. Por isso que eu achei que seria legal a gente falar, ensinar aqui como é que colore, que é Uhum. muito fácil, tá bom? Ó, eu peguei um saquinho aqui de plástico e vou colocar o sagu aqui dentro. Aí você coloca a quantidade que você quiser. E aí você vai usar o álcool bem pouquinho, dependendo da quantidade que você tiver, mas é bem pouquinho mesmo. Vou usar nem uma tampinha aqui, bem menos de uma tampinha. Joga e aí você põe a cor que você quiser. Eu vou fazer o amarelo, por causa do amarelo. Isso. Tá vendo? Você põe a anilina e aí você fecha um pouquinho o saquinho e mistura. Como é É que só ele fica isso? todo amarelinho, ó. Depois disso é só pôr numa Ai, ficou travessa lindo! e deixar secar. Fica bem amarelinho, fica lindo. O Nossa, sagu muito é ótimo legal. para pegar cor. E aí dá pra fazer também com macarrão, arroz, o mesmo processo. Mesmo processo, a mesma coisa. Macarrão parafuso, espaguete. É muito Aham. legal também a questão do macarrão, porque você trabalha duas texturas, né? O Uhum. mole e o duro, o cozido e o cru. Também tem como você Ai, muito colorir legal o isso. macarrão cozido. Uhum. Quando tá cozinhando, você colore o macarrão cozido e aí já vira outra brincadeira, Uhum. outra coisa. Mas o Nossa, sagu Nath, muito coloridinho legal. assim, ó, faz chocalho, coloca em bacias para a criança explorar. Você pode encher uma bacia e dar vários outros potinhos para ela encher, esvaziar, transferir de um para o outro, misturar as Aham. cores. Muito Pisar também, né, interessante. Natália? Andar em Pisar, deixa cima. muito importante isso que você falou, da questão de pisar, que é quando você for deixar a criança brincar com essas coisas assim que exploram, coisas sensoriais mesmo que fazem bagunça, deixar o bebê só de fralda, para ele ter a percepção maior, a percepção tátil maior, ele Aham. poder experimentar com a barriga, experimentar com o braço, com a perna, e depois é só colocar a criança debaixo da água que sai tudo. Mostrar a boca, Resolve o cuidado, problema. E olha que resolve o legal problema. que minha mãe comentou aqui, e isso é muito verdade. Atividades cognitivas com idosos também são muito significativas. E dá para São. adaptar, né? Essas coisas com a mão, que já vai tendo dificuldade motora, né? Sim, isso é Muito muito legal. importante. As terapeutas ocupacionais trabalham muito com exploração sensorial, tanto para Aham. crianças com transtorno, idosos com, Sim. às vezes, que têm doenças degenerativas, até Uhum. crianças mesmo que têm alguma, que não tem nada, mas precisa ser estimulado. Eu Aham. falo que eu trabalho muito com estímulo precoce, né? Porque as TOs, elas são graduadas, elas têm especialização para trabalhar essas questões com crianças com transtorno. No Uhum. meu caso, como eu sou pedagoga e faço esse trabalho com bebês, eu estou estimulando para que as Aham. crianças possam futuramente não ter esse tipo de problema, transtornos de TPS, que a gente fala que é transtorno de sensorial mesmo. Aham. E assim, a gente trabalha com uma intervenção precoce, que é a prevenção. Sim. E isso que você falou também, que a gente estimula a questão motora
grossa para depois ir para fina, né? Então, com o tempo, isso vai. Ai, Mani, eu não tô te entendendo porque tá travando. Você tá me ouvindo agora? Agora eu tô. Essa questão do desenvolvimento motor da criança, de fazer muita bagunça e tal, a gente tem que sempre pensar que a gente parte do desenvolvimento motor grosso para o fino, né? Isso Deu mesmo, para e às vezes a deu para gente quer entender? privar a criança de brincar porque faz muita bagunça. Então, Uhum. assim, mas ela tá na fase, essa é a fase de desenvolvimento dela, essa é a janela de oportunidade para ela aprender. É. Então, talvez seja, por que que não você preparar o ambiente para que Uhum. ela possa brincar livremente sem você ficar estressado? Porque Nada já que um aconteceu, eu papel já vi. pardo no chão não resolva, né? Coloca um plástico, cobre um É, lençol, cobre com um lençol velho sofá. Porque eu já vi, por exemplo, mãe fazendo assim: ah, meu filho quer brincar de massinha, toma massinha, meu filho. Aí quando ela vai ver, o quarto tá todo sujo, tá uma bagunça. sim. Mas não orientou, não falou assim: olha, esse espaço aqui é o que você vai brincar com a massinha. Então vamos usar Aham. esse espaço? Prepara o ambiente, conversa com a É, criança, combina com ela vai entender. É até bom para a própria organização dela, para ela saber o aham. limite, para ela saber até onde ela pode ir. Ela precisa É. disso também. E ajudar a limpar depois também, né? É uma Com atividade que as certeza. crianças adoram. Gente, criança adora uma vassoura. A gente estava conversando disso ontem, né, Nath? É, E como diz minha mãe, o que é combinado não é caro. Então, não, isso assim, aí. as crianças Às vezes a gente entendem. fica entregando tudo pronto. A gente A entrega gente tudo pronto para a subestima criança. muito, né, Natália? Ela precisa participar deste processo, ela precisa saber que as coisas não estão limpas magicamente, né? Elas Aham. têm que participar desse processo, é muito importante, até para a É. autonomia delas, para a construção da identidade, tudo isso. Eu acredito muito nas crianças, assim. Eu acho que se a gente conversar desde o início, estimular e dá tudo certo. Vai fazer bagunça, mas depois vai limpar. Nada que seja uma tragédia, né? Amiga, Isso adorei as mesmo. duas brincadeiras que você ensinou e também as músicas. E aí, eu já. O Pedro me mandou aqui, anotou a pergunta da Liz. Eu acho que, como já tem quase 45 minutos, a gente pode partir para as perguntas, né? Então, se alguém tiver mais Aham. alguma pergunta, eu já vou começar com a da Liz, que está aqui. Natália, falar um pouquinho mais sobre o seu trabalho e como funcionam as oficinas e os eventos particulares. Então, eu moro em Vila Velha, né? Eu Ela, faço ela também eventos mora aqui em na Grande Vitória. Vitória. É. Ah, ela mora em Vitória. Então, Mora. olha, eu tenho oficinas fixas. Tinha, né, antes da pandemia. Oh, meu Deus. Vai ter ainda, vai Então, mas voltar. quando tudo passar, continuarei tendo oficinas fixas na Brinca, que é uma brinquedoteca, um espaço lúdico na Praia do Uhum. Canto, e também no Mini Shop, que é lá na Praia de Camburi. Praia de Camburi. Jardim Camburi, desculpa, te esqueci o nome. Lá em Jardim Camburi, que é o Mini Shop. E em Vila Velha eu faço também na Catavento, que é uma loja também de crianças, de bebês, de produtos infantis, na Catavento. Caso você queira fazer aniversário ou eventos particulares, eu também faço em condomínio. É só ir lá no Instagram, tem meu telefone, tem como entrar em contato por direct. Você monta um grupo no seu condomínio, me chama que eu vou lá dar oficina para todos os bebês. A Liz está com a Bia, de 4 meses. Então, Liz, vai dar tempo de voltar até os 6 Vai, meses. pelo visto vai dar tempo. É, minha mãe pediu para você falar um pouquinho mais de como faz a massinha, para as pessoas poderem Ah, fazer. tá. Quem não sabe, são os mesmos ingredientes que a gente usou aqui: o trigo, o sal, a água, e aí a gente coloca uma colherzinha de óleo e vai misturando. E vai misturando até dar um ponto. O ponto é quando a massinha não tá grudando mais na mão, mas ela também não tá despedaçando. Se tiver Aham, despedaçando, você coloca água. Se tiver grudando, você coloca trigo. E vai acrescentando até você ver que tá boa. E aí depois até você dar coloca certo. a cor. Ai, Coloca a cor que arrasou. você quiser. O Pedro tá te Qualquer convidando para coisa um. também, gente, eu Pode tenho falar. um e-book. Eu tenho um e-book Ah, com várias receitas sim. de brincadeiras, igual essa, tem a tinta do trigo, tá ensinando como colorir os grãos, tem mais muitas brincadeiras, entendeu? Se vocês Uhum. quiserem.
Ver, tem lá no link da minha bio, lá na no Eu meu já Instagram. ia falar isso. Eu desconcentrei porque o Pedro já te convidou para um café aqui quando a pandemia acabar e a minha mãe já falou que quer participar do café. Mas então, a gente aqui sempre faz um post depois da live com indicação de materiais, né? Para a gente saber um pouco mais do assunto. E aí você tem o e-book, né? Que você falou que é maravilhoso, você desenvolveu com várias atividades, faixa São etária, todas atividades que eu material. já fiz, com toda a experiência que eu tenho de oficina, são coisas que deram certo, que eu fui acrescentando para formar esse e-book. Então, são atividades que realmente funcionam, Uhum, não foram coisas que eu peguei na internet para montar um e-book, foram coisas a partir aham. da minha experiência com as oficinas e com a sala de aula. E uma coisa que eu gosto muito desse seu material, Nath, é que você usa materiais acessíveis que todo mundo tem, que não são caros, Muita coisa né? reciclada, salvem o Sim, planeta. muito bem. Minha mãe vai ficar orgulhosa de você. E você tem mais algum livro que você quer indicar? Talvez até livro infantil, que você trabalha muito com contação de história para as mamães e para os papais. Trabalho com contação de história e tenho livros assim, histórias aos montes. História infantil aqui não falta. Mas tem uns canais que eu gosto muito de seguir, que é da Fafá Conta, que é muito legal, conta história para criança, assim, de um jeito fantástico. Eu sou muito fã da Fafá. Vocês podem procurar Uhum, no YouTube, a Fafá Conta. Eu, como falei, sou muito adepta do método Montessori. Eu acho que todo mundo deveria conhecer, porque para mim é o método que mais respeita a criança, onde você tem mais sim, empatia, você mais se coloca no lugar, sabe? É uma coisa assim que casou. Tudo que a gente acha de sim. errado, Montessori explica como tem que ser. Eu acho que todo mundo deveria conhecer. Quem quiser mais detalhes também pode entrar em contato, que eu dou a dica do livro para poder Uhum. ler. São vários livros, mas vale a pena conhecer pais e mães. Nossa, vale muito a pena conhecer. Muda a E vida, muda a Montessori educação, muda o seu olhar em relação à é, educação. ficou até muito na moda de uns tempos para cá fazer quarto montessoriano, né? Para criança, para neném. É, e aí ficou muito na moda, e que bom que está ficando na moda. Quer Sim, dizer que muitas pessoas estão introduzindo passando a assim, né? conhecer. Nem que seja É, com a cama. Eles falam assim, ah, tem a cama Montessori, mas não é a é, cama que é Montessori, né? É só é assim, uma a Montessori pedagogia só viu mesmo, um né? jeito de adaptar aquela cama para a criança ter autonomia. Mas Uhum. é bom que as pessoas estejam conhecendo, porque eu acho que ainda vai ser muito disseminado esse método. Esperamos, né? Nós duas, como fãs de Montessori. Nádia, eu queria te agradecer muito. Eu tenho muito orgulho do seu projeto, você sabe disso. Eu acompanhei desde quando ele nasceu. E eu fico muito feliz de ver como que você lida com as crianças, é muito bonito. Obrigada, viu? Ah, obrigada. E aí, Obrigada. aproveitando aqui o finalzinho, a semana que vem a gente vai ter uma live com a Marcela, que foi nossa Ah, que coordenadora, né, legal. Nath? A Marcela, a gente vai conversar. A Marcela é coordenadora da educação infantil de uma escola de Viçosa, e a gente vai conversar sobre o papel da escola e os desafios na quarentena. Então vai ser muito legal também. E aí tem a ver com o que a gente conversou hoje, né? E Sim. aí, para encerrar mais uma coisinha, divulguem essa live, foi muito legal. Eu acho que todo mundo que tem criança vai gostar de ver as músicas que a Nath, né, cantou. E aí eu queria fazer um, um outro agradecimento que não tem nada a ver com a live, que eu vi aqui que a Tia Bel participou muito. E ela, para mim, é um exemplo muito grande de professora de educação infantil. Ela falou aqui que sente saudade, e são pessoas, professoras como ela, que fazem a gente seguir e querer ficar perto das crianças também. Era isso que eu queria Ah, falar. que linda. Porque a gente tem que falar, né? A Tia Bel foi a professora que adaptou meu irmão na escola. Eu sou madrinha da filha dela. Eu era Nossa, criança que quando eu lindo. fui madrinha da filha dela, pra você ter ideia de como ela acredita nas crianças. E isso é muito legal. Realmente. Nath, você anima a cantar mais uma música pra fechar? Tá todo mundo pedindo. Claro. Deixa eu ver aqui Caetano e qual. Cora vão dançar, Martinha.
Quem vai dançar? A Martinha, que tá pedindo mais música, tem o Caetano e a Cora. Ah, O então Caetano olha faz só. três, Então a Cora agora, faz dois. são pequenininhas. Eu vou Pequenininho. cantar então a música da Dona Aranha, que eu acho que todo mundo conhece a música da Dona Aranha, mas essa Dona Aranha é diferente. Porque eu não acho justo a Dona Aranha ser teimosa e desobediente só porque ela não desiste de alcançar os objetivos dela. Então eu tive que fazer uma nova versão dessa música. Você está Eu não concordo. certíssima. E assim, eu acho que a gente acaba reproduzindo certos comportamentos e preconceitos e tudo só porque a gente cresceu ouvindo. E às vezes a gente tem que parar para refletir sobre o que a gente está falando, o que a gente está Uhum, cantando para as crianças, o que a gente está disseminando, deixando para elas aí nessa aham. cultura, nessa nova coisa. Então vamos lá, ó. Essa é a Dona Aranha que não é teimosa, hein? A aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou. Já passou a chuva e o sol já vai surgindo. E a Dona Aranha continua a subir. Ela é corajosa e muito persistente. Sobe, 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 nunca está contente. Então agora vamos cantar com gestos? Assim, ó. Todo mundo. A Dona Aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou. Tibum! Já passou a chuva e o sol já vai surgindo e a Dona Aranha continua a subir. Ela é corajosa e muito persistente. Sobe, 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 sempre está contente. Ê! Arrasou, Nath. Muito obrigada, meu amor. Foi lindo. Estou Obrigada a muito você feliz, muito, muito feliz mesmo. também. E não deixem de seguir, gente, o Sensoriando. Eu vou deixar a live disponível aqui no feed, né? E a gente vai depois fazer o postzinho com os materiais. Eu vou colocar a capinha do e-book também, da Nath. E sigam lá. Muito obrigada a todo mundo que participou. Meus E seguidores também que estão assistindo aqui, que eu estou vendo que tem alguns, sigam também a Amali aqui no Amarelo, que eles estão com sejam muito muitos assuntos bem-vindos. muito interessantes sobre educação que vale a pena a gente discutir. James está Para pedindo, adquirir o perguntando. e-book, é só ir lá e clicar no meu Instagram, no Instagram do Sensoriando, e clicar no link da bio, que lá vai direcionar vocês para a página de compra, tá bom? E qualquer Comprem, coisa me gente, é manda muito direct bom. também que eu ajudo. Se tiverem alguma dúvida também, pode mandar pra gente. Amanhã a gente vai postar nos stories as caixinhas de pergunta também, então a gente pode divulgar mais. Obrigada, Nath. Tá bom. Obrigada, gente. Obrigada, Boa gente. noite. Boa Beijo. noite. Tchau, beijo.